que a gente tem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falando a gente vai direto para Brasília para ouvir Fernando Haddad. Eu penso que nas manchetes de hoje tem um pouco de confusão, porque não se esclarece quem está sendo chamado a pagar pelo que não paga. Então, em primeiro lugar, nossa proposta original de taxação das bets já era de 18%, o projeto original, quando nós não conhecíamos ainda o setor, nós não tínhamos dimensão do setor, do tamanho do setor. Esse setor hoje, e é bom que a população saiba disso, entre o que recebe de apostas e o que paga de prêmios, eles estão tendo um lucro bruto nessa diferença de cerca de 40 bilhões de reais anualizado. Não gera um emprego. Eu, pessoalmente, não gosto de jogo. Né? Eu não gosto de jogo. Penso que é uma coisa que deveria ser até repensada pelo Congresso Nacional. Mas, para vocês terem uma ideia, desses 40 bilhões, eles devem gerar alguma coisa como menos do que 10 bilhões de impostos. Né? Ou seja, uma alíquota menor do que uma empresa normal. E nós temos condição de reenviar ao Congresso a avaliação da alíquota original. Não ficar em 12%, como foi aprovado, mas ficar em 18%, como a proposta original. Eu penso que essa diferença entre apostas e prêmios, que alguns dizem que até está subestimada, né? Mas é a declaração que foi feita aqui, eu penso que deveria ser reavaliada. Títulos isentos. Nós temos outras maneiras de compensar, por meio de regulação do Conselho Monetário Nacional, que envolve o Banco Central, a questão do agro e da construção civil. Mas você carregar 1,7 trilhão de reais em títulos isentos, né, somando uma renúncia fiscal só desse caso de 41 bilhões de reais de isenção fiscal, eu penso que nós não estamos, né, com a taxa de juros no patamar que está, o país não está em condição de abrir mão de 100%, né, do tributo que todo mundo paga quando compra um título do Tesouro, não cobrar nem 1%, nem daquilo que quem compra um título do Tesouro paga. Então, você cria uma distorção no mercado enorme. Qualquer pessoa assim, sensata, você perguntar para qualquer técnico do Banco Central, para qualquer economista do mercado financeiro, esse alerta vem sendo feito há muito tempo, que essa distorção vem sendo corrigida. Não vai gerar impacto nos preços? Esse Não vai, preços vai subir? absolutamente não, porque eu tenho outras maneiras de canalizar esses recursos que, inclusive, não estão chegando no produtor. Não é verdade que esses recursos estão chegando no produtor. Mais da metade desse subsídio está ficando no meio do caminho, ou com o tomador, com o detentor do título, ou com o intermediário. Então, e outra parte nem é direcionada para a construção civil e para o agro. Então é outro equívoco. Isso não vai afetar minimamente. O que está afetando o mercado é a taxa Selic, que nós temos que criar as condições para ela começar a cair. E esse conjunto de medidas ajuda a criar o ambiente econômico para fazer cair aquilo que está fora do lugar, completamente fora do lugar. E a outra questão é o seguinte, é a equalização dos impostos das instituições financeiras. Tá? Eu vou citar nomes aqui só para caracterizar. Eu só tenho conta no Banco do Brasil, só faço propaganda de banco público, não faço propaganda de banco privado. Mas por que um banco do tamanho do Nubank paga menos imposto do que um banco do tamanho do Bradesco? São bancos da mesma dimensão, estão competindo pelo mesmo mercado, pelo mesmo cliente. Corrigir essa distorção quando, felizmente, nós temos um ambiente mais competitivo, mas se ele é mais competitivo, nós temos que ter algum equilíbrio na competição. Então, está aumentando o imposto de um banco em detrimento do outro? Não, eu estou nivelando o pagamento de tributo pelas instituições financeiras, né, a partir de um determinado patamar, para criar as condições de concorrência igual. Não vejo nenhum sentido em falar disso como um aumento de tributo. Então vamos lá, o que está em jogo nessa MP?
A questão das instituições financeiras não afeta nada a vida da população. Equilibra o pagamento de tributos das instituições financeiras, corrige uma distorção de títulos isentos que está criando problema para a economia do país. Isso não vai afetar os setores, porque nós temos outras formas de resolver que não penalizam o Tesouro e a Receita, e a questão das bets, que nós estamos recuperando a proposta original do governo, que diante dessa montanha de recursos está sendo direcionada para uma atividade que não gera um emprego, né? Nós estamos recalibrando a alíquota na forma da proposta original. Quer dizer, eu penso assim, que com alguma explicação, se derem tempo de explicar, e fazer chegar à opinião pública a verdade, né? Porque assim, está faltando um pouco de clareza assim, é bet e banco que nós estamos falando. E aí parece que você está afetando o dia a dia da população. Ao contrário, nós estamos isentando as pessoas que ganham até 5 mil, baixando o imposto de quem ganha de 5 a 7, mas nós temos que corrigir as distorções das contas públicas. Ministro, quanto que vai arrecadar aquela pergunta original? O objetivo é aquele de 5% dos 800... O pacote todo. Quantos bilhões? É isso. A meta que nós temos para o ano que vem é desde o que Mas a gente... esse ano não tem que corrigir o buraco lá do IOF? Quanto que vai ficar nesse ano de arrecadação a mais com esse pacote? Vai conseguir Mas equilibrar só vai ano as que vem? contas, as medidas vão Veja equilibrar bem, as contas? por exigência da lei, eu tenho que compensar a queda do IOF com esse conjunto de medidas. Esse conjunto de medidas, esse ano, Sim. ele atende a meta fiscal desse ano. Quantos bilhões? Desculpa, perdão. Veja bem, veja bem, eu tô para cumprir a meta desse ano, para mirar o centro da meta desse ano, nós estamos negociando dividendos extraordinários com as estatais, a questão do PL do óleo, que é aquele perímetro adjacente ao que foi licitado, e essa questão que deve gerar alguma coisa, um pouco menos de 20 bilhões de reais. Ministro, e essa movimentação da oposição para barrar essas alternativas no Congresso? Olha, como você toda avalia? medida que a gente mandou teve o mesmo processo. Os lobbies são mais rápidos do que o governo, né? Eles atuam com muita força. Lembra dos fundos fechados e fundos offshore? O Guedes tentou, não conseguiu, nós tentamos e conseguimos. Por que nós conseguimos? Porque nós fomos para o Congresso sem arrogância, nós fomos abrir as contas, negociar. Depois de poucas semanas de negociação, o que aconteceu? A opinião pública ficou favorável à medida. E aí o Congresso Nacional consegue compreender. Porque, olha, deixa eu dar um dado para vocês. Sabe quanto o governo Bolsonaro deixou de arrecadar de bet, subvencionou as bets? Nos 4 anos, alguma coisa em torno de 40 bilhões de reais. O governo Bolsonaro abriu mão de 40 bilhões de reais em 4 anos para apoiar o jogo online, o jogo virtual. Ministro. Vocês acham, tem cabimento um governo que diz que é pela família, abrir mão de 40 bilhões de reais de tributo de jogo e deixar de corrigir a tabela do imposto de renda, deixar de corrigir o salário mínimo? Que país é esse? Ministro, J70 na Ô, conta ministro, desse como ano que o senhor também avalia? Não. Tudo que é IR tem anualidade, né? Então, só ano que vem, no caso do JCP. Praticamente quase todas as medidas têm anualidade. Tudo que envolve imposto só vale a partir de 1º de janeiro. Ô, ministro, como que você avalia essa declaração, né, do setor agropecuário, que fala que essas medidas vão prejudicar o setor de certa forma? Como que o senhor avalia essas últimas declarações do setor em si? Se eles tiverem a abertura de ter uma reunião conosco, eles vão mudar de opinião. Porque nós temos um planejamento de plano safra, de regulamentação do Conselho Monetário Nacional, que, pelo contrário, o agro vai continuar. O agro nunca cresceu tanto como agora. Nós vamos para o 3º plano safra de crescimento. Você viu a inflação do mês passado. Caiu, sobretudo, no que diz respeito a alimentos. Estamos trabalhando isso. O dólar está caindo. A inflação veio bem, a do mês passado. Bom, isso não vai acontecer. O presidente Lula não vai deixar isso acontecer. Agora, nós temos outros instrumentos que custam menos para a sociedade.
Entende? A gente tem que buscar apoiar os empreendedores ao menor custo para a sociedade. E é isso que nós estamos buscando fazer. Não vai faltar apoio. Esse é um instrumento que está causando uma enorme distorção. Há outros que não causam distorção. E é esses que nós temos que acionar para continuar fazendo a construção civil crescer. A construção civil nunca viveu um momento tão bom. É até desleal da parte de algumas lideranças atacar o governo. Metade da construção civil nesse país é Minha Casa Minha Vida, que tinha acabado no governo anterior. Então vamos deixar a ideologia à parte, vamos para a mesa explicar para as pessoas, abrir os números. Não tem nenhuma medida aí que do ponto de vista econômico não seja justa, não esteja corrigindo uma distorção. Agora, eu estou sempre disposto ao debate. O que eu não gosto é a pessoa xinga e sai correndo. Aqui não dá. Esse negócio de xingar e sair correndo é coisa de rua, de moleque de rua. Eu estou discutindo com o Congresso Nacional, estou 100% disponível para visitar os presidentes, os líderes, as bancadas, quantas horas precisar. Não tem dia para nós, do ponto de vista do interesse público. Agora, os lobbies precisam vir para a luz do dia. Quem quer defender BET, vem a público. Quem quer defender banco, vem a público. Não tem problema. Mas tem que fazer um debate transparente. Não vai se esconder aí nas... Vem a público e discute o que for. Podia fazer uma audiência pública, por exemplo, com o sistema bancário e com as BETs, por exemplo. Eu gostaria de participar desse debate. Eu iria. Pega um lobista de banco, um lobista de BET e eu. Vamos discutir publicamente se isso vai impactar alguma coisa do setor. Eu tenho certeza que eles não vão conseguir demonstrar prejuízo nenhum. Pelo contrário, vai ficar demonstrada a justiça das medidas. Ô, ministro, a questão do fim da taxação, né, de operações de risco sacado, que foi revogado em si, essa taxação poderia prejudicar o pequeno, médio e grande empresário. O fim dessa taxação não vai prejudicar a questão da arrecadação? Não, veja bem, a primeira posição nossa foi a seguinte: se tiver uma alternativa... O problema do IOF é que o IOF é uma medida que eu posso tomar imediatamente que ela entre em vigor e eu tenho que salvaguardar as contas públicas. Óbvio que o IOF tem dimensão regulatória, mas ela tem uma arrecadação importante. Agora, quando apareceu essa alternativa, que na nossa opinião é melhor, de fazer algo estrutural, como os presidentes das casas propuseram, nós levamos essas propostas e fizemos uma reunião de 5 horas no domingo. E falamos, isso aqui corrige distorções. Na segunda e na terça entraram em campo a turma do interesse privado. Normal. Só que eu estou aqui defendendo interesse público. Então, de novo, se fizer uma audiência pública, BET, Fazenda, Banco, e vamos discutir se tem alguma injustiça nessa história. Ministro, medidas estruturais têm que ser tomadas até agosto para entrar no orçamento do ano que vem? Tem um deadline, tem um prazo ou não? Não, para entrar no orçamento, basta que ela não seja rejeitada até 31 de agosto. O orçamento já está em elaboração. Você vai ter aquela reunião que vocês vão fazer, cada um vai apresentar, isso tem que ser apresentado até agosto, a conclusão dessas reuniões que o senhor vai fazer com os parlamentares? Não, ela pode ser votada a qualquer tempo. Ela tem que ser votada até o final do ano. Sim, que aí entra no orçamento ano que vem. Não, porque aí garante-se que entra no orçamento. Uma coisa é o projeto de lei orçamentária, outra coisa é o próprio orçamento. Para entrar no próprio orçamento, ela tem que estar aprovada. Para entrar no projeto de lei orçamentária, ela tem que estar em tramitação. É assim que funciona. Ô, ministro, como é que está a sua expectativa com relação a essa comissão especial que vai ser criada com líderes partidários para analisar a questão da contenção de gastos? Ontem eu falei por telefone com o presidente Rueda, do União Brasil, falei com o senador Ciro Nogueira e disse a eles, eu não tenho nenhum problema com a agenda de gasto primário. Essa medida, que foi hoje, já tem 4 medidas de gasto primário. Ela trata de pé de meia, ela trata de seguro-defeso, ela trata de previdência, ela trata de vários temas, já trata. Porque nós vimos ali que entre os líderes havia uma boa receptividade dessas medidas.
pode ser que surjam outras 4, outras 8. Nós não temos nenhuma dificuldade. Agora, nós precisamos ter alguma sensibilidade. O que eu pedi a eles é o seguinte, olha, em vez de nós ficarmos descarregando medidas aqui, sem medir o pulso do Congresso, vamos fazer uma reunião prévia, como fizemos no domingo, vamos fazer uma outra, e quantas forem necessárias, para saber assim, o que tem aderência aqui no Congresso. Porque nós aí mandamos com a certeza de que a coisa vai acontecer. E outro pedido que foi feito é em relação ao que já foi mandado. O que já foi mandado, né? Por exemplo, devedor contumaz. Devedor contumaz é um nome bonito para falar de um criminoso. Nós criamos esse nome para falar de crime, né? Mas, na verdade, nós estamos querendo combater o crime. A lei do devedor contumaz está pronta para ser votada. Por que nós não votamos? Então, medidas como essa vão ajudar o Brasil. Vão combater o crime, vão combater distorções. Essas 4 medidas de despesa primária já estão na MP. Podemos fazer outras, mas nós precisamos sentir o pulso do Congresso para saber o que soma voto suficiente para dar conforto, né, para a base do governo aprovar essas medidas. E essas medidas podem, de fato, ajudar na queda da taxa de juros e na queda do dólar também. Não tem outro caminho. Se nós não arrumarmos as contas pelo lado da receita, pelo lado da despesa, nós vamos ter dificuldade. Agora, está tão fácil fazer isso, perto do que acontecia 4, 5 anos atrás, está tão mais fácil resolver, por que nós vamos perder essa oportunidade? Mesmo com a proximidade das eleições. O INSS já conversou com o Jorge Messias, tem algum Eu estou esperando o acordo. Eles estão prestes a firmar um acordo judicial. Tá. Assim que o acordo for fechado, nós vamos cumprir a determinação. Tá? Uma dúvida só. Vai ser 20 bi, então, o impacto da MP? Só para ficar claro, entre esses 20 bi, seria 10 bi das BETs? Não. Está discriminado na exposição de motivos e no decreto quanto perde de um lado e quanto ganha do outro. E isso seria... E os secretários aqui estão hoje à disposição de vocês para esclarecer os detalhes. Para eu responder, eu preciso... Eles vão chamar... a Ana Flávia vai organizar os secretários para recebê-los e detalhar os aspectos da medida. Tanto o Dario, quanto o Barreirinhas, quanto o Serão. Tem muita dúvida. Mas eles não estão aqui só para isso. Hoje e amanhã... E esses 20 bi que o senhor mencionou, seria do que, então, exatamente? Desculpa, Fala com o secretário, porque está discriminado numa tabela que eu não tenho aqui. Eu estou chegando agora. Mas eu não quero errar no número e depois ter que me corrigir. Então, eles têm os números das tabelas e eles passam para você. Ministro, só para encerrar a questão da reforma administrativa, que o senhor falou, a questão dos super salários, que tem previsão de começar a ser tramitada no Congresso no início de julho, também uma possibilidade de arrecadação também, né? Não é de arrecadação, é de contenção de gasto, né? Porque às vezes você não está cortando gasto, mas quando você contém, né, você já sinaliza para o equilíbrio das contas, entendeu? Dá uma freada na... Obrigado, gente. Muito obrigada, ministro. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em chegada nesse momento no Ministério da Fazenda, um dia após ter enviado a MP, ter publicado a MP com alternativas ao aumento do IOF, ao decreto do IOF. Haddad que lembrou que quase todas as medidas têm anualidade, só valerão a partir de 2026. Disse que tem planejamento do Plano Safra, que o agro nunca cresceu tanto como agora. Ele faz menção disso quando questionado sobre justamente a confirmação, né, da taxação das LCAs e LCIs, que pode afetar diretamente esses setores. Ele disse que se o agro se reunir com a Fazenda, vai mudar de opinião sobre medidas, portanto, então, né, já abrindo um espaço aí para diálogo com a bancada do agronegócio, que se mostrou já prontamente contra essa mudança das LCAs. Haddad que também disse que a construção civil nunca viveu um momento tão bom e é até desleal o setor atacar o governo nesse momento por causa dessa taxação de 5% das LCAs e LCIs que passam a valer, a taxação que passa a valer somente a partir das emissões de janeiro de 2026. Ele disse que não tem nenhuma medida que do ponto de vista econômico não seja justa. Haddad que vem defendendo inclusive, né, a correção de distorções desde muito tempo.
e continua nesse discurso de que tudo que se tem feito até agora é uma correção de distorção tributária. Ele disse que está disposto ao debate, que não gosta, na verdade, de quem xinga e sai correndo, diz que está disponível para poder discutir com o Congresso Nacional o tempo que for necessário, que gostaria de participar de um debate com bancos e bets para discutir os impactos do setor. Ele diz que, inclusive, para as medidas entrarem no orçamento 2026, elas devem ser votadas até o final de 2025, mas há uma grande repercussão também já em cima da possibilidade de atraso da votação de alguma das medidas que encontram uma grande barreira no Congresso, a ver os dobramentos ao longo do dia de hoje do que vai vir pela frente. Mas Haddad, então, encerrando a fala dele, dizendo que vai fazer quantas reuniões forem necessárias para ver o que tem, né, de aderência ou não com o Congresso, e também falou sobre a reforma administrativa, diz que é uma possibilidade de contenção de gastos. Sobre o INSS, ele disse que está esperando o acordo, que eles estão prestes a fechar um acordo judicial. E lembrou, por fim, então, que as medidas estão prontas para serem votadas, né, como devedor contumaz, inclusive. Então, está aí alguns dos principais trechos, né, falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesse momento, após a publicação dessa MP, que já enfrenta uma forte resistência do Congresso. A ver ao longo do dia qual que serão os dobramentos também na Casa Legislativa sobre essa MP publicada oficialmente já agora pelo governo nesse momento.